Boa noite, professores da disciplina de linguagem. Eu sou a Marta, acadêmica da 4ª fase do Polo de Campos Novos. Essa é minha colega Natasha. Estamos aqui para explanar o plano de aula, requisito da atividade de trabalho final da disciplina. Então vamos lá. Para o nosso plano de aula, o tema escolhido foi os gêneros textuais. O conteúdo, leitura e interpretação de fábulas. Dentro desse conteúdo, escolhemos como objetivo geral desenvolver através de fábulas momentos de descontração e criatividade na leitura, interpretação, criação artística e produção de textos escritos. Os objetivos específicos esperados com esse plano de aula e com o trabalho elaborado. Proporcionar aos alunos condições de conhecerem e valorizarem os clássicos da literatura infantil e seus criadores. Promover momento de leitura e escrita em sala de aula. Trabalhar com a oralidade dos alunos, introduzir através das fábulas conceito de valores morais, ética e cidadania. A partir daí, iniciaremos a nossa aula, que no primeiro momento será feita a chamada, que durará em torno de 3 a 5 minutos, para posterior começarmos a nossa atividade. Pensamos em trabalhar uma atividade de pré-aquecimento, para que não introduzir o conteúdo direto, fazer um pré-aquecimento. Então, a nossa atividade, que a gente pensou, eu e minha colega Natasha, é fazer uma atividade de produção de texto oral. Uma história oral que a gente pretende que ela termine numa fábula. Mas chegará, só depois a gente saberá. Então, começaria assim. Eu, professora, começaria. Passei num bosque e encontrei uma raposa, que me disse. Passaria para a professora Natasha. Passei no bosque e encontrei uma raposa que me disse: estou com fome. A professora Natasha escolheria outro aluno que completaria a frase. Passei no bosque, encontrei uma raposa que me disse: estou com fome e sede. E sucessivamente, até que passasse todos os alunos da turma. Para que eles não se perdessem, não perdessem o foco, eu ia colocando a frase e o complemento no quadro. Porque é um terceiro ano, um plano de aula para um terceiro ano pode se dispersar muito fácil, mas um terceiro ano já lê bem e já tem um foco melhor. Então, começava a minha frase e ia colocando o complemento. Eles só repetiriam no final dessa atividade. A intenção é que a gente poderia ir direcionando, colocando mais animais na história, passar para eles o conceito de fábula, que dentro das características das fábulas, os animais têm características humanas, por exemplo, a fala. E colocaria eles que a moral está dentro da fábula, que a parte principal de trabalhar fábulas é colocar o aluno dentro da moral e da ética, sem que eles percebam. Então, a partir dali, estou com fome. Por que estava com fome? Será que não tinha comida? Será que não? Fazer eles pensar. Estava abandonada lá no bosque, sozinha? Fazer eles raciocinar e interagir com os outros colegas. Então, para que a gente possa dar início às atividades, a gente vai trabalhar com a fábula da Dona Baratinha, que foi escrita pela autora Ana Maria Machado. Primeiramente, será entregue aos alunos uma cópia xerocada com a história, com a fábula, e então eles vão fazer a leitura silenciosa. Será dado um tempo para eles fazerem a leitura silenciosa, e depois a professora, então, nós vamos fazer a leitura em voz alta, com mais entonação, mais devagar, para que eles possam ir compreendendo a história. Após ler, vamos conversar um pouco sobre o que está falando a história, sobre a moral da história. Então, vai ser passado no quadro algumas questões para que eles possam fazer um melhor entendimento. Essas questões eles vão copiar no caderno e vão responder. Então, as questões seriam 4 questões. Qual é a moral contida na história? O que fez a Dona Baratinha recusar seus pretendentes? Se eles acham que as atitudes que a Dona Baratinha tinha estava certa? E se eles mudariam o final da história, para que a gente pudesse estar fazendo um debate, conversando com eles, já explicando sobre as diferenças, que a moral contida nessa história seria as diferenças. Então, assim, como o vídeo, o tempo é curto, mas para se trabalhar as fábulas, a gente precisaria de mais aulas para fazer um melhor entendimento. Então, a gente pensou, para trabalhar num coletivo, construir um anúncio
sobre o casamento da Dona Baratinha, porque como na história, na fábula, ela não se casou, a gente vai construir um anúncio no coletivo, a professora vai passando no quadro as ideias dos alunos, do jeitinho que eles falar, e depois então a gente vai fazer um cartaz, vamos ilustrar para a gente estar fazendo um mural. Então eu acho que seria isso, né, o nosso plano de aula, Marta. E eu acredito que pode que falte alguma coisa no nosso plano de aula, passar aqui no vídeo, mas a nossa intenção com esse plano de aula é que eles entendam as fábulas, entendam a moral das fábulas. O da Dona Baratinha é que eles entendam, as questões são para entendimento da fábula e não interpretação dela, é o entendimento dela. E a elaboração do nosso cartaz, a proposta, é dar continuidade para eles trabalharem outros caminhos, abrir outros leques para eles trabalharem a confecção de cartaz, a escrita, a partir do coletivo deles. Depois que a gente passar as questões, eles terão um tempo para responder, eles escreverem, e será feito um debate entre eles. Alguns alunos, a professora perguntará, qual a moral da história? Pode ter mais de um conceito dentro da sala de aula, e a gente vai dialogar para chegar a um conceito, o conceito real da história, porque vai vir aluno que vai ter aluninhos que vai dizer o conceito é porque ela era muito chata, o outro vai dizer não tinha nem pretendente a altura dela. A intenção é chegar que eles compreendam a real moral da fábula. Então, acho que a professora Natasha, é isso o nosso plano de aula. Obrigada pela oportunidade, professores. Espero que tenhamos sido claras. E uma boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigada.